Opa, tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como eu estou fazendo para criar cenários no estilo de anime, através da combinação do Blender e do Krita, além de passar algumas dicas para facilitar todo este processo. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Sketch e este é um canal onde compartilho tudo o que aprendi e estou aprendendo na minha evolução artística. Começando de onde parei no último vídeo, eu fiz alguns pequenos ajustes na iluminação do render, para ficar mais parecido com a iluminação do dia. E agora, meu único objetivo é diminuir o aspecto 3D da imagem, terminar de compor a cena, colocando um céu, adicionando texturas, corrigindo alguns erros do render e tudo mais. Por isso, abri o arquivo no Krita. Lembrando que você pode fazer isso em qualquer outro software de edição de imagem da sua preferência, como Photoshop, GIMP, Ibis Paint, Procreate, Clip Studio Paint. E como primeira etapa, eu comecei por corrigir algumas imperfeições do render, como essa área que o programa obviamente não renderizou corretamente. Nas portas que eu esqueci de deixar o espaço da porta, e acabou aparecendo um espaço da parede até nas portas que estavam fechadas. Essa área aqui, que apesar de não ter nada na imagem de referência, eu decidi usar no local para uma escada que dá acesso ao segundo andar. Porém, como essa parte não iria aparecer na imagem final, um pouco por preguiça também, eu decidi não colocar ela no modelo 3D, mas acabou que ela apareceu uma borda dela no modelo final. Então criei uma parte aqui assim, simulando uma escada e vral. Outra área que eu alterei foram as pilastras, que eu tirei essa área da imagem e pensei em adicionar uma ligação aqui, essas áreas de transição, que eu não sei o nome em português, mas costumo chamar de Light Fall-Off, que até onde eu entendo, vários artistas utilizam esse efeito de uma maneira comprimida, essa transição da sombra para a luz, que causa esse efeito nas sombras. Eu pensei em colocar algumas imagens para mostrar, mas como eu não sei se os autores das imagens iriam achar ruim, e como pedir autorização para cada artista e levar um tempo gigantesco, acabei que deixei para lá. Uma reflexão de luz no chão, nessas áreas da parede. Em resumo, pouco a pouco fui fazendo ajustes em todas as áreas do desenho. Porém, tanto nessa etapa quanto nas próximas, eu acabei fazendo mais correções do que eu deveria, e isso ocorreu por falta de usar referência. E eu recomendo a vocês, como a primeira etapa de qualquer desenho que vocês forem fazer, a utilizar o máximo de referências possível. Existem alguns programas e até mesmo algumas técnicas para essa etapa de busca por referência, mas de forma simplificada o que eu indico é de utilizar o software do PureRef e buscar separar essas referências por tópicos, com a parte só de imagens de texturas, outras com a composição do que você quer, referências da vida real, estilizados, enfim. Quanto mais referências, desde que organizadas, melhor. Fazer uma ilustração sem utilizar de referência só vai deixar seu resultado final com uma qualidade pior do que ficaria caso você fizesse o oposto. Além de que se eu tivesse utilizado de mais referências, tanto na hora de modelar o apartamento, quanto na hora de editar a imagem, isso me ajudaria a ter colocado mais detalhes na cena. Como, por exemplo, os fios de energia que estão caindo para o edifício na cena real, ter criado um caminho aqui para chegar até no apartamento, no lugar de ter deixado todo o chão só com grama. Seja por detalhes pequenos, como o fio do poste, ou detalhes grandes, como o chão, ao dar atenção a estes detalhes, você vai conseguir passar muito mais credibilidade para a sua cena, independente de quão feito o desenho esteja. Depois eu dei uma ajustada nas cores da cena, deixei tudo em um tom mais monocromático, com exceção da grama, ou utilizando as cores análogas. Porém, como eu acabei deixando essa parte para fazer quase que por último, deu mais trabalho do que eu deveria. Falta de planejamento. Seria mais fácil eu ter ajustado todas as cores primeiro, já que além de ficar mais fácil corrigir os erros dessa maneira, também demos prioridade aos pontos que mais importam no desenho, como composição, cores, shapes e tudo mais. A ideia é você focar nas partes de maior importância primeiro e depois indo focando nos detalhes. Foca primeiro no maior e depois vai para o menor. O que já foi feito, eu segui para a line art, que é uma coisa que eu, pelo menos, não costumo usar para cenários, já que prefiro usar linhas só nos objetos que eu quero destacar. Isso costuma ser muito utilizado em animes, jogos 2D, desenhos animados, onde você deixa o elemento de mais destaque da cena com uma linha mais grossa que os outros elementos. Mas como aqui nessa imagem o foco é a casa, eu coloquei uma line art bem básica mesmo, com a área externa aqui mais grossa e a do interior com uma espessura menor e tons mais fracos. O céu não tem muito o que comentar, só coloquei uma perspectiva bem simples nas nuvens, nem foquei muito nessa parte. Usei um pouco de blur nessas partes para dar mais reflexo nas pilastras, nessa parte do topo da casa. E outra parte que talvez seja mais importante da cena é o das texturas, que, sendo bem sincero, eu nunca estudei muito sobre. Se você perceber, principalmente na grama aqui, tá com uma textura bem porca, que eu fiz só alguns traços com o brush padrão mesmo do Krita,
e algumas manchas para simular um pouco de terra. Pretendo futuramente estudar um pouco mais de texturas e adicionar um pouco de perspectiva nessas texturas também, né? Deixar mais textura visível nas áreas mais perto da câmera, mais longe só deixar meio que, como se diz, não sei a palavra. E já na casa aqui, depois eu peguei uns estudos que eu fiz há um bom tempo atrás e tentei simular esse efeito desse estudo. E nesse estudo eu só pintei por cima de uma imagem tentando criar uma textura. É um efeito bem simples, que de novo eu usei um brush aleatório que eu achei aqui, no caso este aqui, e adicionei um tom um pouco mais escuro que o tom de base e carquei aqui no tom para dar textura. Acabou que não ficou tão bom, mas pouco a pouco eu vou refinando essa técnica até ficar de um jeito que me agrade. Acredito que dá para refinar bem e ficar com um resultado bem legal. Por fim, se vocês repararem nesse processo, ele acaba sendo bem rápido. Já que pelo Blender, você sabendo modelar uma casa ali, você demora por volta de uns 30 minutos para montar uma cena bem simples como essa, dependendo até mais rápido. E o processo de edição posterior acaba sendo pouca coisa. Se eu deixar só as áreas que eu pintei visível aqui, por exemplo, você consegue perceber que, com exceção do céu, não tem quase nenhuma área pintada. E isso acaba que agiliza muito o tempo que você vai gastar para terminar uma ilustração, seja para trabalho, fazer um projeto próprio, como um mangá, por exemplo, animações, onde muitas animações utilizam o 3D para compor a cena, ou só para hobby mesmo. Talvez se adicionar a utilização de shaders no Blender, esse processo fica mais rápido ainda. Tem diversos shaders na internet gratuitos aí para tom shading e alguns até para detecção de borda, caso você também queira automatizar essa parte da line art, né? Por hora eu não tô utilizando nenhum shader não, mas porque agora eu tô tentando aprender só essa parte de modelagem do Blender e posteriormente eu pretendo aprender a fazer esses shaders por conta própria mesmo. E quem sabe até disponibilizar eles aqui no canal, brushes também. No fim é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. E caso você tenha curiosidade, o vídeo anterior a este era apenas eu modelando a casa pelo Blender. Agradeço a quem ficou até aqui. Pouco a pouco estou aprendendo a fazer os vídeos e até a próxima.